6. Não memorizou, tem tempo ainda, tem o ano todo pela frente. Amém? Capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do verso 3, vamos falar dos falsos mestres e o perigo das riquezas. Um assunto muito importante, irmãos, que Deus colocou no meu coração, que vai servir de alerta para todos nós, né? É mandamento, é a palavra de Deus. Então vamos ler a partir do verso 3, 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina uma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania de questões e contendas e palavras que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido a este mundo e coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, por este alerta, pela tua palavra. Ajuda-nos a compreender, ajuda os teus filhos, Pai, a compreender, e que o Senhor venha trazer, Senhor, esperança, força, saúde às nossas vidas, e que o teu nome seja glorificado. Amém? E amém. Então podem sentar agora, e aquele que tem ouvido, ouça. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a palavra que lemos, né, o ponto principal que quero destacar aqui, irmãos, no que vou falar nessa noite, é acerca da avareza. Quero colocar como um título, a avareza. E vamos ver ao decorrer do estudo da Bíblia o quão perniciosa, o quão maligna ela é. Por isso eu falei no início que é uma advertência, né, um alerta da parte de Deus. Então, começando pelo verso 3, o apóstolo Paulo está advertindo, está falando, se alguém ensina uma outra doutrina que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E com o ensino segundo a piedade, então a palavra de Deus está falando, meus irmãos, acerca dos falsos profetas. E se eles estavam trazendo à igreja, melhor dizendo, eles estavam trazendo para a igreja e ensinando o povo acerca da fé e do cristianismo, e trazendo essa doutrina que dentro do cristianismo e da fé, a caminhada piedosa era sim uma grande fonte de lucro. Era isso que eles ensinavam, que a caminhada com Deus, a caminhada com o Senhor, tinha sim grande fonte de lucro. Acredito eu que esses falsos mestres estavam ganhando dinheiro com essa doutrina. Acredito que eles criaram uma doutrina e estavam lucrando com isso e ensinando ao povo que a piedade é fonte de lucro. A piedade, a fé, a caminhada cristã, uma vida com Deus, ela é fonte de lucro.
sendo que não é verdade, não é mesmo? Não é para isso que Deus nos chama, nos chamou. Deus, ele não nos salvou, né? Nos libertou do pecado para nos tornar ricos. Isso não é verdade. Isso vai à contramão dos ensinos de Jesus. Por isso Paulo está dizendo aqui, aquele que ensina uma outra doutrina, que não é de acordo com as sãs palavras, com o ensinamento de Jesus, ela é enfatuada, não é verdadeira, podemos rejeitar. E essa doutrina, segundo a piedade, numa visão de que ela é grande fonte de lucro para aquele que pratica, isso não é verdade, não está de acordo com o que Jesus ensinou. Todos nós conhecemos a sã doutrina, né? Os ensinamentos de Jesus. É só ler o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 em diante, 5 e 6. Precisamente no capítulo 6, no verso 21, né? Ele fala ali que o nosso, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Não é para nós acumularmos tesouros sobre a terra, não é? E sim tesouros no céu. Então não está de acordo. Então a doutrina, o ensinamento que não está de acordo com a sã doutrina e com as palavras de Jesus Cristo, não é merecida crédito. Entendeu, meus irmãos? Não está de acordo. E nós temos que refutar, porque a piedade, a caminhada cristã, a fé, não é para isso. Deus não nos chamou para nos tornarmos ricos. Deus nos chamou para nos salvar. Aleluia. Para nos libertar do pecado e da consequência dele. Esse é o propósito. Essa sim é a sã doutrina. E os falsos profetas estavam introduzindo na igreja uma falsa doutrina, dizendo aos irmãos que servir a Deus resulta em prosperidade. Entendeu? Essa era a doutrina dos falsos mestres. Olha, quanto mais vocês investirem no reino, mais se dedicarem, não é? Talvez naquela época lá já tinha até os famosos votos, a gente não sabe. A maneira como eles trabalhavam, acredito que eles tinham uma fonte de lucro, e eles estão ensinando os seus membros que a caminhada piedosa é fonte de muito lucro. Estão passando essa doutrina, ensinando os seus membros que vir para a igreja é vir para ficar rico. Vocês conhecem essa teologia? Tem por aí alguma parecida com essa? Claro que tem. A teologia da prosperidade. Tem muitas igrejas que ensinam isso. Vem para cá, faz o que Deus está mandando, te dedica, faz voto, te consagra, jejuma, separa isso para Deus, separa aquilo para Deus, que Deus vai te dar em dobro, Deus vai te abençoar, e tu vai ficar um homem próspero, como foi Abraão, como foi Daniel, como foi José, um grande governador do Egito. E ainda eles usam textos bíblicos para isso. Esta é uma teologia, irmãos, que vai ao contrário dos ensinamentos de Jesus Cristo. Veja que Paulo diz, olha, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Diz, de fato é, uma vida cristã, e nós sabemos disso, né, irmãos? Viver com Deus é bem melhor. De fato é uma grande fonte de lucro. Porque o cristão, quando ele vem lá do mundo, ele já entra, né, já ganhando. Eu, por exemplo, mesmo, quando eu estava lá fora, eu gastava muito dinheiro com os vícios, né, com os vícios. Então, quando eu vim para o evangelho, cortei isso. Então, já comecei a ganhar, já comecei a ter lucro, né? O dinheiro da cerveja, o dinheiro do cigarro, eu já não gastava mais. Então, começou a sobrar dinheiro na minha vida. Vocês entendem? Então, é uma grande fonte de lucro, sim. Porque a gente agora tem a cabeça no lugar, né? Tem a mentalidade alinhada com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, ter reserva disso, ter reserva daquilo. E a gente vai se guardando para Deus. E isso só tem que dar lucro mesmo. Nós não vamos gastar com bobagem naquilo que não é pão, não é? Quantas entradas de baile eu paguei? Que lucro eu tive com isso? Não é? Uma dor de cabeça no outro dia, e dor em todo o corpo, e o meu dinheiro, o meu lucro foi embora. Entendeu? Uma vida de escravidão, uma vida infeliz, né? E de escravidão ainda. E então a caminhada cristã, a vida piedosa, irmãos, ela tem grande fonte de lucro, sim, com o contentamento. O contentamento é estar contente com aquilo que Deus deu.
não é? Deus nos deu X, amém. Aquilo que Deus nos deu, a gente tem que dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. De todo o meu coração eu vou guardar essa bênção. Isso que o Senhor me deu, seja o que for. Amém, irmãos? Então, depois ele alerta. E ele diz assim, ó: porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma vamos levar dele. É ou não é uma verdade isso? Tendo sustento e o que vestir, estejamos contentes. Amém? Então é esta vida que o cristão deve ter, uma vida de contentamento, né? Fazermos a nossa parte, buscarmos a Deus, nos esforçarmos, mas sem nenhuma ambição de ficar rico, porque o problema aqui, irmãos, é o ficar rico mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo, os que querem ficar rico, caem em tentação, e em ciladas, e em muitas concupiscências. Então o problema está no querer ficar rico, entendeu? Desejar, eu quero ficar rico, eu quero acumular riqueza, eu quero ser um homem rico. E isso é um problema. Por que é um problema? Porque os que querem ficar ricos caem em tentação. São tentados. Entendeu? E a Bíblia que está afirmando isso. Cai em tentação e em muitas ciladas. A pessoa que quer ficar rica, quem é? É aquela pessoa ambiciosa. Toda pessoa que quer enriquecer, ela é ambiciosa. Entendeu? Ela não se contenta com aquilo que ela é e aquilo que Deus deu. Ela quer ter e ser diferente, alcançar posições que o coração dela deseja. Ela quer ficar rica. E ela cai em muitas ciladas, como diz aqui, e sufoca um homem na ruína e na perdição. Olha só. Esse desejo não pode operar no nosso coração, irmãos. Amém? Não podemos ter esse desejo. É a Bíblia que está falando, não é o pastor Ademir. Essas palavras não são minhas. Entendeu? Deus está dizendo que os que querem ficar ricos, eles caem em tentação e na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha só, meus irmãos. O que a Bíblia está dizendo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o nosso amor, o nosso coração, ele precisa estar aonde? Em Deus. Não é? No Senhor, na vontade de Deus, e não no dinheiro, não no querer ficar rico, no querer prosperar a todo custo. Isso é pecado, é errado. A Bíblia diz que teremos sérias consequências, que vamos até mesmo nos desviar da fé, se nós entregarmos o nosso coração a essa vontade. Então, o que o Evangelho nos ensina é termos uma vida simples, um contentamento, sempre agradecido ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos deu, né, meus irmãos? Eu quero ler com vocês agora o Mateus, o capítulo 6, que fala da bem-aventurança. Mateus 6,19, está escrito assim, isto aqui é um mandamento, é palavra do próprio Jesus, não é do apóstolo Paulo, não é de Tiago, não, essa palavra quem falou foi Jesus. E aqui tem um não bem grande, com letra maiúscula, ó. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde a traça e nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está a tua riqueza, está o teu coração. Verso 24, ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Está aí. Esta é a sã doutrina. Se alguém ensina uma outra doutrina que não está de acordo com as palavras de Jesus Cristo, essa doutrina ela deve ser desprezada, desconsiderada. Amém, irmãos? Então toda cobiça como essa é pecado, querer ficar rico.
Sabemos nós, à luz da Bíblia, isso está lá em Eclesiastes, capítulo 5, verso 9, irmãos, né? Que aquele que ama o dinheiro dele nunca se farta. E no verso 19 diz assim, que a prosperidade é um dom de Deus. Então toda a prosperidade, se Deus quer dar prosperidade, né, para uma pessoa, Ele dá. Mas não é regra ensinar que todos que estão na igreja, que se converteram ao cristianismo, irão prosperar. Isso não tem base bíblica. Deus não nos chamou para ficar rico. Deus nos chamou para sermos filhos dele. Nós temos uma riqueza, como disse Jesus. Acumuleis tesouro aonde? No céu. O nosso tesouro não está aqui. Nosso tesouro está no céu. E diz que a ferrugem e a traça não corrói. Quer dizer, ele não é perecível. Entendeu? Aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus tem para nós é eterno, é eterno, é para sempre. Tá? Então, olha só, irmãos. Então, não podemos servir dois senhores. A Bíblia trata o dinheiro, a riqueza, como um senhor, um patrão, um dono. Por isso que ele é tão mau, tão maligno. Por isso que a Bíblia diz que não podemos amar o dinheiro, porque ele é o senhor desse mundo. Se engana pensando que é o diabo. O diabo é o príncipe do engano, é o sedutor, é o adversário da igreja. Mas o senhor desse mundo é o dinheiro. É o dinheiro. E nós não podemos servir dois senhores. O nosso coração tem que estar num. Se o nosso coração está em Deus, nós não vamos amar o dinheiro. Entendeu? Nós vamos amar a Deus. E vamos servir a Deus. Tem pessoas que amam o dinheiro e servem as riquezas, né? Entregou a sua vida, ele não faz outra coisa a não ser buscar mais, adquirir mais, crescer, ele só tem uma coisa na cabeça: crescer, não é? Para quê? Para que crescer tanto? Para que tanta coisa? Tem uma parábola em Lucas capítulo 12 que Jesus conta, reprovando a avareza. Lucas capítulo 12, verso 13, diz assim: chega um homem para ele e diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele chegou, né? Diz: olha, mestre, faz com que o meu irmão reparta comigo a herança. E Jesus diz: eu não sou juiz, eu não sou partidor, não sou um juiz. Aí ele conta a parábola. Então lhes respondeu: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Aí a palavra de Jesus, irmãos. Olha o conselho: cuidai de toda avareza, tende cuidado, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens, na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. E razoava consigo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores do que ele, e colocarei todos os meus bens, o meu produto ali. Então direi à minha alma: que tens em depósito para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então está aí essa belíssima mensagem da parte de Deus. Ele esclarece, né, dizendo: um homem rico plantou, semeou e colheu uma grande colheita e não cabeu nos seus silos. E ele disse: eu vou derrubar esses silos e vou construir outros, e vou guardar toda a minha fortuna, a minha riqueza, e eu vou dizer à minha alma: agora descansa em paz, tu tem para muitos anos. Veja só o engano do coração do ser humano. O que Deus responde? Louco, tu é um louco, tu é um tolo, porque essa noite te pedirão a tua alma e que tu tem guardado para quem será. Então, irmãos, a vida de um homem, como ele diz aqui, cuidado, porque a vida de um homem não consiste
na abundância dos bens que ele possui. Então, assim, meus irmãos, mas Deus disse: tu és um louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será. Assim é o que entesoura para si, não é rico para com Deus. Tudo em vão. Tudo em vão. Entende, meus irmãos? Então, o Senhor diz que nós temos que ser rico para com Deus, rico de amor, rico de fé, de paciência, de perseverança. É isso que temos que ter no nosso coração. Amém? Então, é um problema gravíssimo, meus irmãos. A avareza, esse negócio de querer mais e mais e mais, não é bom. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, caindo nessa cobiça, se desviaram da fé. Veja que ponto chega, se tornaram e se atormentaram com muitas dores. Longe de nós, né? Longe do nosso coração esse desejo. Que possamos acolher este conselho de Deus, né? Conservar o nosso coração com aquilo que Deus nos deu. Tá bom, meus irmãos? E por que esta ganância, esta avareza, ela é tão prejudicial para nós? Porque envolve um monte de coisa, meus irmãos. A Bíblia diz que a avareza, o amor ao dinheiro, o querer ficar rico, juntar muito dinheiro e ficar rico, a Bíblia chama isso de idolatria. É uma idolatria. Veja o quão perigosa é. Por isso que eu escolhi esta mensagem para compartilhar com vocês, para que vocês afastem o coração dessas coisas e aproximem o seu coração de Deus, da sua vontade, e vivam uma vida de contentamento. Esperem na graça de Deus, não é? Nas bênçãos de Deus. Não se preocupe, não corra atrás de coisas fúteis. Não entregue o seu coração a querer mais e mais e ganhar dinheiro, porque vamos atrair consequências ruins, destruição para a nossa vida. O nosso coração precisa amar a Deus sobre todas as coisas, se sujeitar a Deus. Uma vida simples, uma vida de contentamento é o que agrada ao Senhor. Efésios capítulo 5 e o verso 5, irmãos, diz que toda a avareza, ela tem o mesmo efeito da idolatria. Ela é como um ídolo. E não é assim, irmãos. Quantas pessoas, né, trabalham a vida toda, ralam, soam para comprar um carro, aquele carro do sonho, sabe? Aquele carro mesmo que ele sonhou há muito tempo. E o que aquele carro vira na vida dele? Um ídolo, né? Está sempre limpando, pulindo, não dá carona para ninguém para não sujar. Meu Deus do céu, né? É um ídolo. É um ídolo. E esse é o problema. Esse é o grande problema. Toda idolatria é o quê? Pecado. A idolatria é pecado. E nós não podemos ter no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, os falsos profetas estavam ensinando isso, levando o povo a se interessar por isso, por crescer na vida, por ficar rico, prosperar, tudo mais, e desconsiderar o que é de maior valor, que é a sã doutrina, a vida piedosa, né? A vida de contentamento, e encher-se da presença de Deus e do Espírito Santo. Amém? Fiz grandes anotações aqui, irmãos. No Salmo 62:10 diz assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Então está aí um conselho do Espírito Santo para todos nós. Se um dia Deus nos der prosperidade, nos abençoar, porque prosperidade é um dom de Deus, se Ele quiser, não coloque o seu coração. Entende? Se as vossas riquezas prosperam, não colocais nela o vosso coração. O nosso coração, ele é do Senhor. É a habitação do Espírito Santo. É a vontade de Deus que deve prevalecer na nossa vida. Amém, meus irmãos? Por que é tão grave o problema da ambição, da avareza? Por quê, irmãos?
Porque a Bíblia, além de nos advertir que ela traz para nós destruição, ruína, a Bíblia diz, irmãos, que a avareza do homem faz com que ele não entre no reino dos céus. É muito sério isso. É muito sério. Além de não entrar no reino do céu, irmãos, ele não pode ter também nenhuma ocupação na igreja. Porque lá na lista dos bispos e diáconos diz, e nós temos que entender isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6:9. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. A avareza, o amor ao dinheiro, ela é muito perigosa e pode nos tirar definitivamente da presença de Deus, irmãos. É muito sério isso. O que diz aí? 1 Coríntios 6:9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganem, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está lá, na lista, o avarento. Vai ficar de fora. O avarento, aquela pessoa que ama o dinheiro, tem amor ao dinheiro e quer ficar rico. Ele vai ficar do lado de fora. É o que diz a palavra de Deus. Mais uma, em Apocalipse capítulo 22, verso 15. Apocalipse 22, 15. Diz praticamente a mesma coisa, meus irmãos. Apocalipse 22, 15 diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. O que a avareza é? Idolatria. Fora ficam os idólatras. Veja só. O perigo que é a avareza, um coração avarento, um coração insaciável por adquirir riquezas e bens. E essa sociedade, irmãos, não é o que ela mais aspira, né? Prosperidade, riqueza para ostentar, não é? Não é nem para servir a Deus, não é nem para a glória de Deus, não, é só para ostentar. Para mostrar para todo mundo que ele pode, que ele chegou lá, que ele conquistou. Né? Quem me viu passar na prova hoje me vê. Para mostrar para o outro, né? Parece uma coisa até vingativa. Não dá nada para ninguém. O avarento é assim, ó. O problema da avareza é isso, meus irmãos. Esse é o grande problema. Ó, o avarento é seguro, né? E o nosso coração não pode ter essas coisas, né? Nosso coração tem que ser sensível. Tem que ser um coração brando, né? Então, fora do reino, fica os idólatras. Olha só também na instituição dos diáconos, né? Um pouquinho para frente aqui, irmão, no capítulo 3. Não? 1 Timóteo 3. Voltando então a folha. 3:3. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. Aqui a gente tem a instituição dos diáconos, o perfil de como eles têm que ser na igreja. Vamos ler a partir do verso 1. Fiel é a palavra e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, amigo, inimigos de contenda, não avarento. Está lá, a lista, entendeu? O bispo, o presbítero,
o obreiro da casa de Deus, ele não pode ser avarento. Entendeu, meus irmãos? Por isso que eu disse que é muito grave. E nós temos que guardar o nosso coração de toda e qualquer avareza. Porque se nós tivermos esse coração, nós não podemos, irmãos, nem mesmo servir na casa de Deus. Está vendo? A proibição ali. Se não estiver alinhado com a discrição, não pode trabalhar na obra de Deus. E nós temos também um registro quando o Moisés, isso está lá em Êxodo 18, deixa eu achar aqui, Êxodo 18. É 18, 21, é onde está registrado, mas quando o sogro de Moisés, né, dá o conselho para ele nomear novos auxiliares para lhe ajudar no ministério, porque Moisés estava fazendo o trabalho sozinho, aquilo era muito exaustivo para ele, ele já estava cansando, era muita gente para ele julgar e distribuir as tarefas. E o sogro dele dá o conselho para ele nomear outros líderes para assim lhe ajudar e ficasse o fardo mais leve. Então, Moisés diz assim, no 18, 21, olha o que diz no 21, procura entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Veja aqui, a gente tem uma nomeação para separação de líderes. É isso que eu estou falando, vocês estão entendendo, irmãos? O homem de Deus, para ser um líder, um diácono, um presbítero, ele não pode ser o quê? Avarento. Ele não pode ser avarento, ele não pode ocupar o cargo. Veja só, meus irmãos, quão séria é esta palavra, este ensinamento de Jesus. E ele então nos adverte, não é? Para nós não nos entregarmos à avareza, vivermos uma vida na presença de Deus. Colossenses capítulo 3, bem próximo aqui, Colossenses, capítulo 3, verso 3, diz assim: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não, é verso 5, para aí, eu li errado aqui. Colossenses, capítulo 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia e todo o desejo maligno que é avareza, idolatria. Está vendo, meus irmãos? Fazei, pois, morrer toda a vossa natureza terrena, que é a prostituição, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. A avareza, ela é considerada uma idolatria. Por isso que a Bíblia proíbe, não é? Que o servo de Deus, ele sirva mais o dinheiro do que ao próprio Senhor, não é? Se doe, se entregue ao dinheiro e ame mais as riquezas do que ao Senhor. Então veja só, meus irmãos, o cuidado que nós temos que ter, não é? Na obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é tão simples, não. Nós temos que estar sempre, né, nos monitorando e buscando mais e mais conhecimento da parte de Deus para vivermos esta vida reta na presença de Deus. Amém? Então, ouça nessa noite o conselho de Deus. Guarde o seu coração, conserve o seu coração na presença de Deus. A nossa maior alegria, né? A nossa maior riqueza tem que ser e precisa ser o Senhor.
não é? O apóstolo Paulo mesmo, né? Ele considerou por perda todas as coisas, não foi? Pela excelência do conhecimento de Cristo. Quando ele teve um encontro com Cristo, o Cristo glorificado, a vida dele foi mudada, foi transformada. O coração dele foi entregue totalmente ao Senhor. Ele se desprendeu de tudo. Ele se prendeu a Cristo. E é isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Nós temos que nos prender ao Senhor, à obra do Senhor, não é? E a sua palavra. E precisa ser assim. E assim nós vamos obedecer a Deus e fazer a obra de Deus com muita alegria no nosso coração. Confesso a vocês que eu, estudando e meditando, percebi a seriedade desse assunto. A seriedade profunda desse assunto. Veja só, meus irmãos, tem muitos pontos aqui que a Bíblia fala, mostra na lista ali, que essa pessoa que tem esse coração exercitado na avareza, esse amor ao dinheiro, ele vai ficar para o lado de fora, fora do reino de Deus. Veja quão maligno é, quão terrível é e quão abominável ao Senhor é. Um coração totalmente entregue, né, à ganância, ao dinheiro. Então, temos que trabalhar para isso, né, ter uma reserva. Eu aconselho, eu faço isso, acredito que os pastores também, nós temos que ter uma reserva por conta das nossas necessidades e surpresas, né, que surgem, né, nós temos que ter sim, mas a Bíblia não está falando, quando fala riqueza, não está falando de reservas mínimas, né, por exemplo, R$1.000, R$2.000, não é? R$5.000 numa poupança, isso é riqueza? Isso é tesouro? Isso não é tesouro, não é? Tesouro fala de grande quantia, né? Coisas que só rico tem, né? Então, riquezas, tesouro é outra coisa. Mas o servo de Deus, né, se preparar para o futuro, guardar dinheiro, uma certa economia, não é pecado, é uma bênção. Por quê? Porque vai chegar o dia, vai chegar o dia que a gente vai precisar pagar um exame médico, né? O imprevisto vai vir. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, vai acontecer imprevisto, né? E aí a gente vai estar preparado, né? Com aquela reservinha. Não precisa bater cabeça para cima, para baixo, está se humilhando. Liga para um, liga para outro. Tem para me emprestar, tem para me emprestar. Isso se torna até uma coisa humilhante. Falta de quê? De planejamento, né? E de organização. Porque ninguém é tão pobre que não possa guardar um pouquinho, não é verdade? É só segura daqui, segura dali, 50 para lá, 100. Vai guardando aos pouquinhos. Quando vê, está com uma boa quantia. Né, irmãos? Entendeu? Porque quando o dia mal vier, nós estamos preparados. Não vamos nos desesperar, né? E nem buscar recursos. Prejuízos grandes, como pedir dinheiro a juro, né? É um problema gravíssimo. Então, que a gente possa usar a sabedoria e administrar aquilo que Deus nos deu e levar uma vida de contentamento, como nos diz aqui a palavra do Senhor, tá? Tendo o que comer, o que vestir, estejamos contentes, né? Porque nada trouxemos a esta vida e nada vamos levar. Isso é verdade, né, irmãos? Eu anotei aqui também, eu gosto muito de Provérbios 14:4, que diz que do que adianta a riqueza para o dia da ira? Né? Então está falando de riqueza, de acúmulo de dinheiro, de riquezas, né? É um fato. A palavra de Deus, ela nos fala a verdade. Do que adianta a riqueza no dia da ira? Né? De nada. Porque nada trouxemos e nada vamos levar. Jesus disse lá, tolo, né? Tolo, para que adquiriu tanto? Para que guardar tanto? Se hoje te pedirem a tua alma, se hoje tu morreres, né? O que tu tem reservado, né? É um tesouro na terra ou é um tesouro no céu? Então, acolhemos as palavras do nosso mestre, do nosso Salvador, irmãos. Vamos acumular muito ouro, muita riqueza no céu. Amém?
E esta riqueza o que é? É uma vida, irmãos, de santidade. É uma vida de compromisso. É uma vida aliançada com o altar. É uma vida de fé. É uma vida de adoração a Deus, de rendição. É uma vida de compromisso. Esses são os tesouros. Entendeu? Esse é o nosso tesouro. É isso que agrada ao Senhor. Né? Esse é o nosso bem maior. A nossa vida no altar. Nosso coração, nossa mente nas coisas lá do alto. Lá do alto. Porque é lá que está toda a nossa riqueza. Tudo vai passar. O pastor Telmo pregou ontem aqui, né? E os céus que agora existem e a terra está entesourada para o fogo. Serão desfeitos com a vinda do Senhor. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Deus vai restaurar novo céu, nova terra. Entendeu, meus irmãos? A nossa riqueza, a nossa pátria está no céu. E Jesus disse que nós não temos que colocar o nosso coração no ouro da terra, porque aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E o nosso coração não pode estar na terra, nas coisas desta vida. Nós estamos aqui de passagem e tudo aqui é emprestado, né? A mulher é emprestada, os filhos são emprestados, porque quando vai, leva a mulher, leva os filhos, leva o carro, leva a casa, leva nada. Tudo é emprestado, por um tempo só, até o dia em que nós fecharmos os nossos olhos. Tem gente que briga tanto pelo carro, né? E o dia que vai, né? E pinta a casa e arruma a casa, não sei o quê, né? Aquela guerra, entendeu? Não leva nada. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, veja quão séria é esta palavra, irmãos. Medite. Vocês fizeram as anotações? Medite nesta palavra. Né? Estudem, mergulhem profundamente, vocês vão ver o quão poderosa é esta palavra. Ela serve de alerta, né, para os nossos dias. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Vamos agradecer ao Senhor. Mais uma semana que se finda e uma nova semana chegando aí.